Fala, meus queridos, sejam bem-vindos ao canal Natureza ao Cubo. Eu sou o professor Kevin, junto com o professor Piauí e o professor Rafael, nós vamos ajudar você a gabaritar a ciência da natureza no vestibular. Fica agora com uma resolução completa para o país. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e nos acompanhar para ficar atento aí às novidades. Até mais! Fala, meus queridos, tudo bom? Hoje nós vamos resolver aí a provinha do País 2 de 2017, subprograma 2016. Para você que está nos acompanhando aí, a gente está usando esse caderno, que é o caderno óleo. Simbora, queridos, bora nessa! Essa provinha foi uma provinha bem boa, tá? De fazer, ela tem vários conteúdos da biologia legais, cai zoologia, cai a parte de botânica, então ela está bem legal, ela está bem diversa, então dá para a gente brincar bem interessante aqui com essa prova. Vamos lá, queridos, a primeira questão que aparece para a gente nesse caderno é a questão número 29, e é uma questão que fala sobre zoologia, né? Então ela traz uma charge e fala, se os Jedi fossem planárias, né? Então ele vai lá, fala de uma luta de planária e depois fala de uma replicação, de uma regeneração de planárias. Então a partir de duas, desculpa, eu tenho várias aí surgindo, várias planárias que são idênticas entre si, certo? Então, essa charge ela faz algum sentido? Por quê, queridos? Porque toda vez que eu corto uma planária, né, toda vez que eu bato nesse bicho aí, né, eu acabo gerando justamente organismos que são parecidos, porque ele tem um altíssimo poder de regeneração, certo? Então, se eu corto uma planária em duas, vai nascer duas planárias, se eu corto de novo, vai nascer mais duas, enfim, e assim por diante. Então, você acaba tendo um alto poder de regeneração, e é isso que ele comenta ali, né, na chargedinha de vocês. E ele fala assim, ó, explicite as categorias taxonômicas reino, filo e classe a que pertence o organismo representado na tirinha, explique a característica e o tipo de reprodução desse organismo e cite dois exemplos de parasita do homem e de outros animais pertencentes ao mesmo filo a qual ele pertence. Então vamos lá. Queridos, vamos por partes, né? Uma questão tipo D bem grande, né? Então ela quer que você fale sobre várias coisas diferentes. Então, o que eu aconselho aqui é que você tenha muita calma na hora de fazer essa questão, tá? Então, sempre ao pensar nessa questão, pense passo a passo. Então, vamos lá, vamos pelo começo. Se eu quero o reino da planária, a planária é um animal, então reino animal. Kevin, precisa colocar em latim as coisas? Não precisa colocar em latim, tá, gente? Então, a UNB, ela nunca vai pedir para você colocar reino animalia, filo, plateumintes, nada disso, tá? Então, você pode colocar aportuguesado mesmo os nomes, que ela nunca vai te colocar errado por conta disso, beleza? Então, reino animal. Filo, queridos, a planária é um verme achatado, então ela é um tipo de plateuminto, certo? Então, filo lá nos plateumintos ali, que são os vermezinhos que são achatados. Cuidado para não confundir, né? Você tem três filos de vermes aí dentro da zoologia, que é o plateuminto, o nemateuminto, certo? E os anelídeos. São os três vermes que a gente tem, tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado para você não confundir esses vermes entre si, legal? Depois ele pede a classe. Essa aí às vezes é mais difícil de lembrar, mas os plateumintos eles são subdivididos em três classes, tá? São os tubelários, os cestodas e os trematodas, certo? Os tubelários são exatamente as nossas planárias, então nossa resposta vai ser os tubelários. Os cestodas, queridos, são o grupo que as tênias estão inclusos, tá? Então, é aquele grupo da solitária. E quando se fala, né, dos trematodas, é os grupos do que causa esquistossomose, né, do Schistossoa mansoni. Beleza? Então, a gente tem esses três grupinhos, essas três classes aí de plateumintos. A classe das planárias são exatamente os tubelários. Perfeito? Queridos, depois ele fala assim, ó, explica a característica. Então, você tem várias características aqui, ó. Né? Dentre as características que a gente tem de uma planária, ela é triblástica, ela é acelomada, certo? Então, significa que ela não tem aquela cavidade celomática, que é uma cavidade, é um buraco revestido por mesoderme. Vale a pena lembrar que toda vez que a gente fala de celoma, a gente fala de surgimento de órgãos. Então, lá em moluscos, aonde o celoma surge, você também surge vários órgãos viscerais e, com isso, basicamente todos os sistemas, né, fisiológicos dos indivíduos. Eles são vermes achatados, isso também é uma característica morfológica externa. E a característica mais presente na charge é a capacidade de regeneração. Então, por exemplo, lá no modelo de resposta lá do CESP, ele colocou inclusive capacidade de regeneração como uma característica primordial, mas é claro que ele aceitaria qualquer uma das outras, né?
tendo em vista que também são características dos plateumintos, mas é que ele está mostrando ali na charge justamente essa alta capacidade de regeneração, certo? Ele te pede o tipo de reprodução, então tem que falar se a reprodução é sexuada ou assexuada, e aqui é predominantemente assexuada, principalmente das planárias. Nos plateumintos você até tem reprodução sexuada, como lá no Schistosoma mansoni, tá? Mas a maioria vai ser reprodução assexuada aqui pra gente, tá? E depois, queridos, o que ele pede? Ele pede 2 exemplos de parasita, certo? Aqui, gente, a gente tem que lembrar das verminoses. A gente fala basicamente de 4 verminoses relacionados aí a meus plateumintos, que são, na verdade, 3 verminoses, desculpa, errei, que são teníase, legal, que pode ser causada por 2 vermes diferentes, a Taenia solium e a Taenia saginata, cisticercose, que é causado pelo estágio larval da Taenia solium, certo? E você tem a esquistossomose, que é causada por Schistosoma mansoni. Como ele está pedindo os animais e não a doença, eu tenho que colocar o nome do animal que causa. Eu não posso colocar, por exemplo, teníase, não posso colocar cisticercose, não posso colocar esquistossomose. Não, tem que colocar o nome do animal. Kevin, posso colocar aportuguesado? Pode. Então você pode colocar, por exemplo, Taenia e esquistossomo. Estou colocando uma forma genérica, aportuguesada, o cara vai aceitar. Às vezes, tem algumas pessoas que entenderam a malandragem e às vezes colocam o nome científico Taenia, não é isso? Sólio, e Taenia saginata. Então, quando eu coloco essas 2 características, estou colocando 2 animais diferentes que causam a teníase. Mas, enfim, são 2 animais diferentes, certo? Então, estaria correto também. Você pode, ao invés de colocar esquistossomo, você pode colocar Schistosoma mansoni. Eu, como não gosto de errar, eu gosto de colocar os nomes em português que fica um pouco mais fácil. Tênias e esquistossomo. Fica simples e fica fácil aí de colocar na provinha de vocês, certo? Então, questãozinha 29. Percebam que é uma questão grande, tá? Uma questão difícil de responder pelo fato dela ter vários passos aí para a resposta, porém, ela é uma questão tipo D. E por ser uma questão tipo D, isso é muito vantajoso, porque basta você responder uma das coisas, 2, 3, 4, que você já consegue ganhar algum ponto. Então, aqui, mesmo que você não ganhe a pontuação total, que é 3 pontos, você consegue ganhar uma pontuação parcial, que também faz muita diferença na provinha de vocês. Então, eu sempre aconselho, em questões tipo D, você colocar tudo que você lembra, tá? Então, pode ser que você erre algumas coisas, mas pelo menos você acerta outras e aí você consegue garimpar aí uns pontinhos a mais. O próximo bloco de questão é uma questão muito legal, uma questão que misturou muita coisa essa questão, e ela traz um texto justamente sobre audição. E ela fala assim, ó, não sou lá uma pessoa muito das ciências, mas sou bastante curiosa. Também não sou prolífica o suficiente para criar poesias românticas, mas a curiosidade me faz gostar muito de aprender sobre a física e quando penso nas coisas mais básicas, tenho vontade de escrever sobre a beleza de uma onda longitudinal que se propaga nos meios materiais e que tem frequência na faixa de 20 Hz a 20.000 Hz. Isso aqui, né, queridos, é a cara do Rafa, né? Então, assim, já passaria essa questão para o Rafael só pelo texto, porém tem umas coisas da biologia ali, que gera um fenômeno sonoro, o som. A audição faz parte do conjunto dos sentidos associados com a sobrevivência. O choro de neném é a primeira tentativa de comunicação. Um grito é uma arma de defesa. O canto de um pássaro é uma ferramenta de sedução. O som faz parte do cotidiano que conhecemos. O silêncio não. Principalmente para quem mora em zonas metropolitanas, onde a noite é barulhento. Sempre acho engraçado voltar para casa dos meus pais em uma cidade pequena e ouvir o silêncio da noite, grilos e às vezes uns gatos acasalando. Massa, uma questãozinha, um texto bem legalzinho, né, Cris? Um texto bem bonitinho aí pra gente, mas que não vai dizer pra gente muitas coisas relacionadas à biologia. Talvez ali na física, eu não sei se as questões de lá, esses 20 a 20.000 Hz aí vai fazer tanta diferença, porque eu não li essas questões. Mas vamos lá. Cris, a número 30, ele fala o seguinte: a linha lateral dos condrictes constitui-se em células sensoriais ciliadas que dobram em resposta à movimentação da água dentro dos canais dispostos sobre a pele do peixe, tornando-o capaz de detectar correntes de água e pequenas vibrações relacionadas com a presença de obstáculos e de corpos em movimento.
Queridos, a linha lateral ela está presente nos peixes cartilaginosos, que são os condrictes que ele fala, nos peixes ósseos e também nas larvas de anfíbio, tá? Então lá no girino também eu tenho, por exemplo, linha lateral. E realmente ela é um órgão sensorial fantástico, certo? Que ajuda muito o peixe tanto a identificar o que tem ao redor dele, como identificar onde ele está e a vibração do local onde ele se encontra. Isso é muito interessante porque isso permite, por exemplo, que os peixes eles consigam nadar de forma extremamente coordenadas, um do ladinho do outro. Para quem já viu um cardume de sardinha, para quem nunca viu, coloca aí no YouTube mesmo, vai ter, certo? Então coloca aí cardume de sardinha nadando, você vai perceber que vários eles vão nadar um do ladinho do outro organizado e vão fazer o quê? E vão, né, se migrar, desculpa, a trajetória de uma forma muito coordenada. E parte disso é justamente por ele sentir essa vibração com a linha lateral. Então, realmente é uma estrutura sensorial e o item ele está perfeito, tá, gente? Ele está maravilhoso. Além da linha lateral, lá nos condrictes eu também tenho as ampolas de Lorenzini, certo? Que aparecem normalmente aqui na parte de baixo da boca, no tubarão dá para ver, por exemplo. E ele também capta vibrações, principalmente vibrações de contração muscular, o que faz os condrictes serem excelentes caçadores ali. Então eles conseguem identificar presas de forma muito fácil, tanto pela vibração muscular da presa, como pelo cheiro da presa. Ele tem um olfato muito aguçado. A visão nem tanto, tá, gente? A visão de um condrite normalmente é uma visão meio ruinzinha. 31. Muitos insetos possuem órgãos para captação de sons formados por uma membrana, o tímpano, que vibra em resposta a frequências sonoras específicas, estimulando nervos que conduzem as sensações sonoras até gânglios nervosos do animal. Às vezes as pessoas acham e falam assim, Kevin do céu, eu nunca estudei ouvido de inseto. Gente, para julgar essa questão, você não precisa escutar ou estudar o ouvido do inseto, nem nada disso. Você precisa usar a lógica, tá? Pensa comigo, existem insetos que emitem som? Se a resposta for sim, e eu tenho certeza que você vai pensar direto, sei lá, na cigarra, por exemplo, que é um inseto que emite som, então significa que o inseto também escuta. Concorda comigo? Não faz sentido nenhum eu emitir som e não escutar esse som. Então, peraí. Então, o inseto, ele emite, ele tem um canto, alguns deles, e ele acaba também escutando esse som. Lá no seu ouvido, a membrana timpânica não é a estrutura que vibra para você conseguir escutar essa onda mecânica? No inseto, vai ser a mesma coisa. Pode ser que a estrutura auditiva tenha um formato completamente diferente, pode ser que o próprio tímpano seja diferente, mas ele não vai deixar de se chamar de tímpano, porque tímpano é a estrutura que recebe a onda mecânica do som e que vibra com essa onda. Então, isso é por definição, tá? Então, por essa razão, esse item, queridos, ele está o quê? Ele está corretíssimo, tá bom? Ele fala exatamente isso. Eu tenho a membrana timpânica vibrando, essa vibração é passada para o sistema nervoso, e o sistema nervoso ele acaba fazendo o quê? Ele acaba interpretando, certo, essa onda sonora e identificando esse determinado som. Então, item corretíssimo. 32. O acesso aos espaços verdes, dadas suas características, está relacionado à melhor qualidade de vida para o homem, por ajudar a prevenir uma série de problemas físicos, mentais associados ao excesso de barulho. Gente, eu acho que essa questão ela não é de ninguém. Assim, ela talvez seja parte da geografia, parte da biologia, enfim, certo? Mas é uma questão mais de vivência, tá? É uma questão mais de dia a dia. É claro que, queridos, quando a gente olha uma área, né, bastante desenvolvida, uma área interessante, legal, você vai ver que eu tenho o quê? Eu tenho uma grande quantidade de parques, né? Talvez uma das maneiras de medir, né, se o IDH, ou não medir o IDH, né, mas uma das maneiras de analisar se aquela região que eu estou analisando é uma região de maior poder aquisitivo ou menor poder aquisitivo, é justamente a ocorrência de parques legal nessas regiões. Justamente porque o parque ele traz uma qualidade de vida muito melhor, por ser um ambiente onde o indivíduo ele consegue conviver com a natureza, onde ele consegue respirar um ar mais puro, onde ele consegue conviver com o silêncio da natureza, vamos dizer assim, né? Mas com outros tipos de barulho, que não os barulhos automobilísticos, etc. Então isso, é claro que está muito relacionado com evitar diversos problemas de saúde causados por estresse, por exemplo, certo? E também problemas auditivos causados por estresse de barulho, etc. Por excesso de barulho, desculpa, e etc. Então, item corretíssimo, mas é um item bem simples, né? E não tem muito de conteúdo em si, né? É um item mais de observação aqui do que está ao nosso redor do que propriamente de conteúdo em si,
tá? Então 32 corretíssimo. Queridos, nosso próximo bloco de questão é uma questão que ela acaba trazendo exatamente as coisas que ele trouxe no PAS passado. Então, se você analisou a resolução lá de 2018, da prova de 2018, certo? Você percebe que teve questões sobre Cerrado que voltam a aparecer aqui para a gente. Legal? A mesma lógica de questão, a mesma lógica de montagem de questão aparece aqui para a gente. É uma forma que a UNB adora cobrar filos da botânica, adora cobrar características das plantas. Ela traz um bioma, ela traz adaptação, ela te bota em xeque, te perguntando se você realmente conhece sobre aquele bioma e vai lá e faz a pergunta, certo? Olha essa 71, olha ali, ó. A fisionomia campestre do cerrado é formado por gramíneas, plantas vasculares que se caracterizam pela ausência de sementes e pela reprodução assexuada por brotamento. Se você estudou botânica, você sabe que as gramíneas, elas são indivíduos o quê, queridos? Dentro do grupo das angiospermas. Se elas são angiospermas, elas têm flores, elas têm frutos e elas têm semente. Mas, Kevin, eu não vejo a semente, eu não vejo a flor, eu não vejo o fruto. Beleza, se você não vê, significa que você não está vendo. Não significa que não existe. Entendeu a lógica? Então, jovens, isso existe sim nas gramíneas, o que torna esse item completamente errado. Se vocês pensarem, lá na prova de 2018, ele falava assim, ó, a fitofisionomia do cerrado, ela é composta por plantas que tinham estróbilos feminino e masculino. De novo, olha, lá em 2018 ele cobrou uma questão perguntando se as plantas do cerrado eram gimnosperma, basicamente isso, que são as plantas que têm os estróbilos femininos e masculinos. E agora ele chega para você e pergunta se essa planta, queridos, ela é uma planta vascular com ausência de semente. Ou seja, ele perguntou se é pteridófita, legal? E a pteridófita, queridos, é samambaia, certo? Você não vê tanta samambaia assim aqui no cerrado. Então, item completamente errado. E digo mais, item repetido. Caiu a mesma coisa em 2018, com outras palavras, e agora caiu de novo. Então, acreditem, queridos, isso é rotineiro na prova do PAI. A gente vai ver isso acontecendo demais em muitas questões diferentes. Questão 72. Infere-se do texto. Aí não tem como, gente. A gente tem que ir no texto e tem que ler ele. Mas antes, vamos entender o que a questão quer que a gente leia lá no texto. Infere-se do texto que a variedade florística do cerrado decorre, entre outros fatores, da existência da pouca quantidade de água em seu solo. Então, no texto, ele vai falar provavelmente de biodiversidade no cerrado e ele quer que você encontre a causa e consequência dessa biodiversidade segundo o texto, tá? Então, vai lá, queridos. Ó. O cerrado estende-se por cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados e abriga uma grande variedade florística. São cerca de 6.000 a 7.000 espécies, 44% endêmicas da região, muitas ainda insuficientemente conhecidas. Essas plantas se distribuem por paisagens bastante distintas. Em geral, os especialistas as classificam em ao menos 3 fitofisionomias. A campestre, composta predominantemente por gramíneas, savânica, formada por campos abertos com árvores de pequeno e médio porte, e a florestal ou cerradão, com árvores que podem alcançar 20 metros. Essas formações surgiram a partir, olha aí, ó, essas formações surgiram a partir de condições ambientais bastante específicas. Começa aqui nossa questão, hein? Uma delas é o clima, que no cerrado é marcadamente estacional, com períodos bem definidos de seca intercalados com períodos de chuvas intensas. Então, peraí, ó. A profundidade do lençol freático é outro fator que influencia a diversidade de paisagem desse ecossistema. Então, prestem atenção nisso aqui, queridos. Infere-se do texto que a variedade florestal do cerrado decorre, entre outros fatores, da existência de pouca quantidade de água no seu solo. Não foi isso que ele falou. Ele falou que eu tinha estação seca e estação o quê? Estação úmida, com chuva intensa. Concorda comigo? E ele falou que a árvore ou a planta do cerrado, ela é adaptada ao quê, queridos? A essas duas estruturas, certo? Então, tanto as chuvas intensas, como o quê, queridos? Como as épocas de seca. No final ele fala assim, ó, as árvores cerradas não se adaptam bem a solos úmidos. Sim, por quê? Porque solos permanentemente úmidos, as plantas do cerrado, elas não conseguem ali se adaptar bem. O solo tem que ser seco em uma estação e úmido em outra estação. Até porque a água no cerrado ela penetra muito e o lençol freático fica cheio de água. Então não posso falar que o solo tem pouca água, né? Porque o lençol está cheio de água e as raízes do cerrado, profundas do jeito que elas são,
conseguem acessar essas camadas também mais profundas do solo. Então, item errado, queridos, por quê? Porque ele fala que a biodiversidade é pela pouca quantidade de água. Eu considerei esse item um item difícil, porque é rotineiro da gente pensar isso, ainda mais depois, né, que ele fala esse período aqui no final para te confundir. Mas lembra que antes ele falou que o cerrado ele é intercalado por chuvas que são estacionais. Então a gente precisa também considerar isso, que existe momento com muita água e momento com pouca água. Então eu não tenho o quê, queridos? Eu não tenho, legal, essa biodiversidade por conta de um solo permanentemente seco. Beleza? Então item errado, tá, gente? 74. A vegetação do cerrado se caracteriza por apresentar folhas com estômatos permanentemente abertos. Eu vou aproveitar essa questão de estômato para a gente aprofundar um pouquinho mais sobre ele, porque ele cai direto nas provinhas de vocês, tá? Primeiro, quando se fala de estômato, estômato nada mais é do que uma estrutura que fica na epiderme abaxial da tua folha, certo? Essa estrutura, queridos, ela serve para a absorção de CO2. Então, o dióxido de carbono aqui, ele entra na folha para a realização de fotossíntese através de quem? Através da abertura estomática. Só que para abrir um estômato, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar água aqui nele, certo? Então, o que eu faço? Eu aciono uma bomba de potássio. Ao acionar a bomba de potássio, essa célula chamada de célula guarda começa a ficar hipertônica em relação à epiderme e ao mesofilo que está ao redor dela. Por ela estar hipertônica, ela puxa a água por osmose. Então a água começa a entrar nessa célula, ficando com as células túrgidas, certo? E aí o estômago consegue abrir. Só que ao ficar com a célula cheia de água e abrir, ele acaba perdendo água para o ambiente por evapotranspiração. Então também o estômago é uma estrutura que o vegetal perde água. Então a função dele é abrir para fazer fotossíntese, mas a consequência dele é uma perda de água. Então vamos pensar de uma maneira bem simples aqui. Se eu tenho um solo com pouca água, abrir o estômago não é uma coisa interessante. Já vamos plantar a resposta aí na cabeça de vocês, tá? Além de perder água, ele acaba também liberando o oxigênio produzido na fotossíntese. Se eu quero fechar o estômago, o que eu faço? Faço o caminho contrário. Eu tiro o potássio e a água, legal, ela vai saindo, porque aí sim as células que estão ao redor do estômago, elas acabam ficando o quê? Ficando hiperconcentrada e com isso, né, ela acaba puxando a água, tá? Uma coisa interessante, o estômago ele é muito, vamos dizer, ele é muito influenciado pela a estrutura externa, tá, apresentada ali dele. Por exemplo, né, quando eu tenho uma intensidade luminosa alta, o estômago ele abre, claro. Por quê? Muita luz significa que você está sendo capaz de fazer fotossíntese, concorda comigo? Então, se eu tenho muita luz, o que eu faço, queridos? Eu acabo abrindo aí esse estômago para vocês. Opa, peraí. Pronto, eu acabo abrindo esse estômago para vocês e ao abrir o estômago eu consigo fazer fotossíntese mais porque entra dióxido de carbono. Legal? Se a intensidade luminosa está baixa, por exemplo, à noite, certo? Eu não faço mais fotossíntese, então não tem por que eu ficar com o estômago abertão. A concentração de CO2 aqui que aparece é uma concentração no interior da folha. Se a concentração de CO2 no interior da folha está alta, o estômago ele acaba fazendo o quê? Fechando. Perfeito? Por quê, queridos? Porque se a concentração da folha já está alta, eu não preciso ficar aberto. Eu posso fechar. Simplesmente isso. Tá? Então a concentração ali, ela está altinha, eu posso fechar e esperar para abrir depois. Agora, quando a concentração de CO2 abaixa, ou seja, quando o vegetal ele vai consumindo esse CO2, você acaba fazendo o quê? Você acaba abrindo o estômago novamente, justamente para você conseguir, legal, capturar esse CO2 em maior quantidade. Então, cuidado, essa concentração de CO2 aqui é na folha, tá? E o suprimento de água. Se o estômago tem bastante suprimento de água, ele não tem por que ficar fechado, ele vai abrir. Até porque o estômago aberto e a evapotranspiração, ela é o grande motor de condução do xilema. Então, quando a gente fala de teoria de Dickson, né, que é aquela teoria de condução xilemática, você acaba falando justamente da transpiração como sendo um motor legal desse xilema. Perfeito aqui? E aqui, queridos, então, quando o suprimento de água está alto, o seu estômago ele abre. Quando o suprimento de água está baixo, o seu estômago ele acaba fechando. O grande problema é quando acontece o seguinte: eu tenho uma condição luminosa que apresenta uma alta quantidade de luz, porém uma baixa suprimento de água.
E aí, como é que eu mando o meu estômago abrir e fechar ao mesmo tempo? Então, em plantas, por exemplo, como a do cerrado, isso acontece. Durante o dia está um sol, porém não teve chuva. Então, o que acontece? O solo está sem água. Então, ele tem alta intensidade luminosa e baixo suprimento de água. E aí, o que, que ele pode fazer? Tem várias técnicas que os vegetais usam. Uma aqui do cerrado que é usada é justamente a perda de folhas. Quando eu perco as folhas, o estômago também perde com ela. Isso diminui muito o metabolismo basal do vegetal. Então, o vegetal, para se manter vivo, ele gasta menos energia. Em contrapartida, ele também não consegue produzir muita energia. Então, ele fica meio que no estágio de hibernação por um tempo. Tá? Então, isso é interessante para as plantas do cerrado aqui. Legal? E outras formas é fazer fotossíntese de forma diferente. Lá no primeiro ano, normalmente vocês aprendem fotossíntese, que é a fotossíntese que vocês aprendem como C3, que o CO2, quando ele entra direto no ciclo das pentoses, certo? Porém, existem outros metabolismos fotossintéticos que auxiliam justamente esses vegetais que não podem ficar com o estômago permanentemente aberto, conseguirem fazer fotossíntese mesmo assim. O metabolismo C4, por exemplo, ele é um metabolismo aonde o CO2 ele é encaixado em uma enzima, desculpa, por catálise de uma enzima chamada de pepcarboxilase, e isso justamente junta aqui, né, queridos, esse CO2 que entra com essa molécula com 3 carbonos, formando uma molécula de 4 carboninhos aqui. E aí, o que acontece, queridos? Posteriormente, essa molécula de 4 carbonos, ela vai fazer o quê? Ela vai ser reconvertida em CO2 e vai de novo para o ciclo de Calvin. Em outras palavras, meus jovens, o que acontece é, eu abri o estômago, um CO2 entrou e foi direto, legal, para o ciclo de Calvin, igual que você está vendo no metabolismo C3, e outro entrou e foi para o mesofilo. Então, meio que entrou 2 CO2 por vez, vamos pensar assim, certo? Então, ele consegue fechar o estômago e manter o estômago mais fechado, legal, por mais tempo. Então, você acaba girando esse ciclo mais vezes, mesmo com o estômago fechadão, tá? O que auxilia o vegetal a abrir estômago menos vezes, tá? Então, isso é muito interessante, isso é muito bom. E você tem, né, ainda outro mecanismo chamado de mecanismo CAM, que nada mais é do que pegar o CO2 e transformar ele em ácido málico, que é uma substância aquosa. Então, eu abro o meu estômago durante a noite, pego o CO2, começo a armazenar ele como ácido málico e durante o dia eu pego esse ácido málico e reconverto ele em CO2 e aí faço fotossíntese mesmo com os estômagos fechados. Isso aqui, queridos, plantas de ambientes muito secos fazem metabolismo do tipo CAM, tá? Por exemplo, os cactos. Tá? Então, os cactos eles fazem esse metabolismo CAM. O cerrado tem tanto plantas que fazem metabolismo CAM, como plantas C4 e algumas C3, mas muito poucas. A maioria é C4 e CAM, certo? Justamente por ter essa característica de economizar água. Legal? Então, vamos lá. No item, ele fala assim, ó, a vegetação do cerrado se caracteriza por apresentar folhas com estômagos permanentemente abertos. Queridos, se o estômago fica permanentemente aberto, isso significa o quê? Significa que eu não vou conseguir, né, armazenar água dentro de mim, então eu vou perder muita água. E isso para o cerrado é muito negativo. Então, item errado. O cerrado não tem água toda hora, em toda época do ano. Agora, se a gente tivesse, sei lá, falando de uma floresta amazônica, que é um bioma extremamente úmido, aí sim, certo? Aí a planta pode ficar com o estômago permanentemente aberto, que não vai trazer consequências negativas fisiologicamente falando, certo? Então, item erradinho por conta disso, porque o cerrado ele não é um ambiente que tem água à vontade, tá bom? Queridinhos, por fim, né, o cara traz pra gente justamente esse item aqui, 94. De novo, né, esqueci de colocar o efeito aqui da resposta, já vem com a resposta aqui, mas não tem problema. Jovens, o que acontece? Ele vai lá e mostra o experimento. Esse experimento ele coloca assim, ó, coloca uma fonte de luz que pega sobre o vegetal todo, depois põe uma fonte de luz só em uma parte do vegetal e ele espera que o resultado, né, o que acontece? Eu tenho um entortamento, um crescimento do vegetal em direção a algo, tá? Então, o que acontece, jovens? Quando você tem esse tipo de coisa acontecendo, o que vai acontecer internamente no vegetal para o crescimento dele ser torto em direção a algo? Se a gente pensar, a auxina, que é o hormônio de crescimento vegetal, né, ela é um hormônio que ele é fotofóbico. O que significa ser fotofóbico? Significa não gostar de luz. Então, se eu tenho luz pegando no vegetal todo, a auxina ela meio que se distribui de forma uniforme, porque toda hora ela está fugindo da luz em algum local. Então é tranquilo. Por exemplo,
Se eu pego, né, um vegetal e coloco ele no ambiente aberto, por exemplo, numa casa ali que pega sol o dia todo, ele pega sol por todos os lados dele de forma igual. Agora, aqui em apartamento, por exemplo, é muito comum você ter o sol aparecendo ou no fim da tarde ou no começo da manhã. E ele sempre aparece do mesmo lado e depois ele vai ali para o teto, que aí não cai no vegetal, e vai para o outro lado, que também não cai no apartamento. Então significa que plantas assim de apartamento, elas têm o quê? Elas têm a tendência de pegar sol só em uma face dela. Concorda comigo? E ao pegar sol nessa face dela, o que acontece? A auxina, como ela é fotofóbica, se eu peguei sol na face aqui, a auxina migra para o outro lado e vai para esse outro lado de cá. E aí o que vai acontecer? O caule cresce com muita auxina. Então essa parte do caule cresce e essa não. Então a parte grande ela sempre vai envergar em direção à parte pequena, fazendo com que o vegetal ele se envergue em direção de onde a luz estava batendo, certo? A gente chama isso de quê, queridos? De fototropismo positivo. Tá? Então, o caule ele apresenta esse fototropismo positivo porque as auxinas vão todos para um lado. Só que a raiz é meio que ao contrário. Se a gente lembrar, queridos, a raiz ela cresce com pouca auxina. Então, se a gente pensar, fazer um desenho aqui bem bestinha, lá na raiz, vamos pensar que a fonte de luz está aqui, ó. Luz está vindo de cá, certo? Então, lá na raiz, queridos, a luz bateu aqui, ó. Se ela bateu aqui, o que aconteceu? A auxina ela migrou exatamente para esse lado de cá, para esse lado daqui da raiz. Só que a raiz cresce com pouca auxina. Então, o que vai acontecer? Essa parte do caule ela vai se alongar e vai se entortar para cima da parte que não cresceu. Então, você percebe que diferente do caule que cresceu para cá em direção à luz, e por isso tem um fototropismo positivo, a raiz tem um fototropismo negativo, certo? E aí o que o cara pergunta? A respeito dos experimentos apresentados e considerando as propriedades dos fito-hormônios, assinale a opção correta. Letra A. No experimento 1, observe-se a dispersa no coleóptilo, que é o vegetal que ele usa aqui, uma grande quantidade de fito-hormônio giberelina. Queridos, a gente está falando de giberelina? Não, a giberelina é um hormônio de germinação de semente, certo? Mas ele não tem o quê? Ele não tem ação sobre esse crescimento aqui do vegetal. Então, item errado por conta disso. O experimento 2, houve deslocamento do fito-hormônio etileno. Queridos, etileno é o fito-hormônio relacionado ao amadurecimento de fruto e ao envelhecimento celular. Então, também não tem muito a ver com o etileno aqui para a gente. Os experimentos 1 e 2 mostraram o efeito da luz sobre o fito-hormônio ácido abscísico. Não, o ácido abscísico, ele é um fito-hormônio que faz com que você tenha justamente uma diminuição metabólica do vegetal. Então, se a gente pensar lá no estômago, queridos, por exemplo, uma das coisas que faz o estômago se fechar é a quantidade de ácido abscísico. Então, se o ácido abscísico ele aumenta, o que acontece? Os estômagos tendem a ficar fechados e o metabolismo do vegetal tende a diminuir, tá? Então, o ácido abscísico é um hormônio que justamente atua nesse baixo metabolismo vegetal. Não tem muito a ver com o crescimento dele. Por isso, item errado. Ele é o hormônio da sazonalidade, né? E a letra D, o resultado do experimento 2 mostra que o deslocamento do fito-hormônio auxina para a região do coleóptilo que não recebeu a luz, beleza, fotofóbico, induziu o crescimento nessa região, o que promoveu um alongamento celular e o fototropismo, que é justamente, né, o vegetal crescendo a favor da luz. Item corretíssimo. Eu sempre brinco, queridos, você quer saber fototropismo? Olha para a fonte de luz e faz o Superman. Na hora que você faz aquela pose do Superman voando, legal, o teu braço é o caule. Ele está voando em direção ao quê? À luz. Então, o caule aqui, o teu braço, ele é o caule e ele está crescendo em direção à luz, fototropismo positivo. Enquanto que a tua perna, que vai, né, no sentido contrário, ela é a raiz e está crescendo contra a luz. Então, fototropismo negativo. Kevin, como é que eu faço para burlar o fototropismo? Simples e claro como a luz do sol. Jovens, eu tenho aqui um vegetal, que ele está desse jeito aqui. E a luz só está pegando desse lado. O que eu faço? Hoje ele está assim, amanhã o que eu faço com ele? Giro ele. Se eu girar ele, agora a luz não vai pegar aqui, então a auxina que estava acumulada lá de cá, vai para o lado de lá. Aí o que eu faço no outro dia? Giro ele.
Aí a oxina que estava aqui vai fazer o quê? Vai para o lado de cá. Aí depois que eu faço, giro ele de novo e a oxina que está aqui fica para o lado de lá. Então, se você não quer, por exemplo, aí na tua casa, você que mora em apartamento, se você não quer que o vegetal ele cresça olhando o que está acontecendo lá fora, né? Que ele cresça torto, o que, que você pode fazendo? Vai girando teu vaso. Na hora que tu vai girando teu vaso, você vai perceber que o fototropismo não acontece, certo? Então, queridinhos, item de número D, certo? E a nossa resolução, ela fica por aqui. Deixa aí, queridos, os comentários se você gostou, se inscreve aí no nosso canal, curte esse vídeo, mande dúvidas pra gente, fiquem à vontade, tá? A gente está aqui para ajudar vocês, a gente gosta de fazer isso, tá bom? Um beijo para vocês, se cuidem e excelente estudo para vocês. Tchau, tchau.